Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 4 com o título O Encontro de Ruth com Boaz, terceiro trimestre de 2024. O tema da revista desse trimestre nos diz: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Quero lembrar você, para que você não venha perder o nosso conteúdo que nós postamos toda semana, trazendo aí uma aula preparatória da Escola Dominical. Peço a você que se inscreva em nosso canal, dê o like no gostei e deixe um comentário dizendo de onde você tem nos assistido, ok? Vamos lá! Introdução da lição número 4. Se você estiver com a sua revista, nos acompanhe ou acompanhe a leitura que iremos realizar. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth. Nós faremos a leitura no capítulo 2 deste livro, do verso 1 ao verso de número 4, o verso 11, verso 12 e o verso 14. Então, se você estiver com a sua revista, faça uma leitura pausadamente, meditando em cada versículo, pedindo ao Senhor que venha trazer o entendimento para que você possa extrair o máximo de informação em cada versículo. Se você não estiver com a sua revista, pegue a sua Bíblia e faça a leitura da mesma forma. Mapa mental. Agora nós estamos aqui olhando para o nosso mapa mental, onde nós temos toda a estrutura da lição que nós estamos estudando esta semana. Então nós temos o texto áureo, que é a base de todo o estudo, os pontos, os objetivos, as sinopses e os assuntos, e nós temos aqui a verdade prática, que é o resultado de toda essa estrutura. Então vamos lá, partindo do texto áureo, que é a base da lição, diz: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, cujas asas te vieste abrigar. Livro de Ruth, capítulo 2, verso 12. A palavra-chave desta lição é encontro. O primeiro ponto nos diz: Boaz, o remidor. O objetivo deste ponto é apresentar Boaz como o parente remidor. Os assuntos desse ponto são um homem próspero, Goel e Levi, e temor e respeito. A sinopse desse ponto nos diz: Boaz era um homem próspero e respeitado por todos os que o cercavam. O segundo ponto nos diz: o carinho de Boaz para com Ruth. O objetivo desse ponto é mostrar o carinho de Boaz para com Ruth. Os assuntos desse ponto nos diz: a pureza não exclui a ternura. Deus estava agindo, e sensível e espiritual. A sinopse deste ponto nos diz: Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. O terceiro ponto, então, nos diz a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. O objetivo desse ponto é podermos refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Os assuntos desse ponto nos diz a lei da semeadura, os acasos de Deus e o resultado da colheita. E a sinopse desse ponto nos diz: a história de Ruth com Boaz revela a validação da lei da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. E o resultado de toda essa estrutura nos traz uma verdade prática para que nós possamos aí praticar diariamente, que nos diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração.
confiando na fidelidade e justiça de Deus. Então, medite em toda essa estrutura que vai te ajudar na compreensão da lição, você aluno, você professor, né, vai te dar uma compreensão mais resumida de todo o assunto que está sendo tratado nesta lição, na lição desta semana, a lição de número 4. Só trazendo aí uma observação em relação aos dois pontos, né, os dois objetivos, melhor dizendo, o objetivo 1 e o objetivo 2, ele não está correto na revista. Então, nós pegamos a sugestão que foi acrescentada na aula apresentada pelo canal Rede Brasil de Comunicação das Assembleias de Deus de Pernambuco, ok? Então, reveja com calma, analisando aí cada ponto, cada assunto, cada objetivo, cada sinopse, para que você então esteja afiado para no domingo, se você for professor, ministrar uma aula com excelência e se você for aluno, estiver totalmente inteirado com o assunto da lição. Primeiro ponto da nossa lição número 4. Boaz, o remidor, um homem próspero. Qual o significado do nome Boaz? Nós encontramos alguns significados aqui a partir da origem hebraica, possuindo vários significados. O primeiro deles é vivacidade. Então, e geralmente o nome da pessoa é associado a uma característica que essa pessoa possui. Nós vemos essas características em Boaz, trazendo então o significado ao seu nome. Então, vivacidade, rapidez ou força. Também força em Deus ou Deus é a minha força. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz como um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Olha só o que diz Ruth, capítulo 2, verso 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Não encontramos outras evidências que detalhem melhor o parentesco entre Boaz e Elimeleque. Então nós vamos ficar somente com o que a Bíblia nos mostra, dizendo que ele era um parente bem próximo de Elimeleque. Nós vemos aqui o nome de Boaz também associado a uma das colunas do templo de Salomão. Olha só o que diz 2 Crônicas, capítulo 3, verso 17. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz, porque o significado do nome Boaz é vivacidade, rapidez e força. Então, quando Salomão construiu o templo, ele deu nome a uma das colunas de Boaz, porque era uma coluna forte, uma coluna bem grande, né? Então, por isso se deu o nome. Então, nós vemos aí o nome de Boaz e seus significados e a associação do seu nome também a uma das colunas do templo de Salomão. Nesse primeiro subponto, nós estamos então compreendendo qual o significado do nome Boaz e a sua característica, né? Então, o seu significado está relacionado com as características que havia neste homem, parente de Noemi. Segundo subponto, agora nós vamos compreender o que significa Goel e Levir. Então é um nome, né, duas palavras até estranhas, né? Mas nós vamos entender o que significa cada uma delas, que está diretamente relacionada à atitude que Boaz terá para com Ruth e Noemi. Então, olha, segundo uma tradição rabínica, Boaz era sobrinho de Elimeleque. Então, olha só, nós vamos ficar com o verso, porque aqui é uma tradição, ou seja, não podemos afirmar especificamente que Boaz era sobrinho de Elimeleque. Então, vamos ficar com a Bíblia, porque aí não tem como errar. Portanto, ele era
ele tinha o direito de ser remidor de Noemi e Ruth. Vejamos o que significa as palavras então, Goel e Levir, no contexto da história de Ruth. O primeiro é Goel, significa resgatador da terra que o falecido havia vendido. Então, em Ruth, capítulo 4, verso 3, nos diz: Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. Então, quando Elimeleque foi com a sua família, fugindo da fome que havia se instalado ali em Belém de Judá, eles foram para as terras de Moabe, fugindo da fome. E aí, então, Elimeleque deixou as suas terras aos cuidados do parente mais próximo que ele tinha. Com o retorno de Noemi para Belém de Judá, então ela pegou de volta as suas terras, porém ela não tinha condições, né, financeiras para lavrar as suas terras. E sair da miséria em que ela estava, né, da situação difícil que ela estava, seria um remidor comprar as suas terras. Desta forma, ela poderia viver com o valor adquirido com a venda das suas terras. Vejamos agora o que significa levir. Levir significa levirato, que previa ao irmão do cunhado, levir, se casar com a viúva, suscitando descendência ao falecido. Então, nós vemos que Ruth havia se casado com Malom, filho de Elimeleque, com Noemi, porém Malom faleceu. E quem deveria assumir, dando descendência a Malom, seria o seu irmão Quilion. Porém, Quilion também faleceu. Então, nesse caso, o que poderia fazer com que Ruth tivesse aí a sua descendência ao falecido, no caso a Malom, seria algum outro parente próximo. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6, a respeito do levir ou levirato. Olha só, quando irmãos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor não do irmão, mas do irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Essa questão da genealogia para os judeus na época era muito importante. Então, a Ruth não poderia se casar com um estranho, alguém de seu povo, porque a descendência do seu marido cessaria com a sua morte. Então, nesse caso, quem teria que assumir a Ruth como esposa seria o irmão de Malom. Porém, o irmão de Malom também faleceu. Nesse caso, então, Ruth, ela teria que, para poder manter essa descendência, ela teria que casar com algum outro parente, ficando ainda dentro da mesma família, para que a descendência do falecido tivesse continuidade. É onde que daí entra o nosso Boaz. Olha só, no caso de Boaz, havia um remidor mais chegado. Olha só, além de Boaz, havia um outro remidor, ou seja, havia um outro parente mais próximo do que ele de Elimeleque, que deveria assumir as terras, ou seja, comprar as terras de Noemi e também assumir um casamento com Ruth. Somente com a desistência dele, Boaz poderia assumir a responsabilidade. Então, para que fique bem claro, vamos recapitular. Goel significa resgatador.
e Boaz está dentro desse resgatador. No caso, também levando em consideração a parte da morte, então, quem seria o resgatador seria Quilion. Porém, Quilion também faleceu. Faleceu Malom e também Quilion. Nesse caso aqui, quem poderia assumir então as terras, comprando as terras, seria o parente mais próximo. Só que havia um parente mais próximo do que Boaz, ok? De acordo com a tradição rabínica, dizendo que Boaz era sobrinho de Elimeleque, né? Boaz era sobrinho de Elimeleque, é um pouco duvidoso. Por quê? Porque havia um outro que era mais chegado ainda. Um sobrinho é um parente direto. Então quer dizer que dá a entender que Boaz não era um parente direto, porque havia um outro que era um parente direto. Ok? Então que fique bem claro isso. E o Liverato também é a mesma coisa. Quem deveria ter assumido o casamento com Ruth seria o irmão de Malom, porém o irmão de Malom também faleceu. Aí o parente mais próximo que deveria então se casar com Ruth. Agora, se ele desistisse, aí então a responsabilidade passaria para Boaz. Olha só o que diz Ruth capítulo 3, verso 12. Porém, agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Então, através do próprio verso do livro de Ruth, nos dá a dimensão que Boaz não era parente direto de Elimeleque, porque havia um outro mais chegado ainda, ok? Terceiro, temor e respeito. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um em relação ao trabalho, né? Em relação de trabalho. Por que essa introdução, né? Essa introdução é para nós compreendermos que Boaz era uma pessoa respeitada pelas pessoas que trabalhavam para ele. E ele também respeitava essas pessoas. Olha só o que diz Efésios capítulo 6, verso 5 e o verso 9. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E o verso 9 diz: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, esse deve ser o trato tanto de patrão como empregado. E Boaz, ele sabia dessa informação, ele sabia dessa maneira de agir. Né? Nós vemos a forma como ele tratava as pessoas que trabalhavam para ele. Olha só, Boaz era um homem que temia Deus. Por isso ele compreendia esta maneira de tratar os seus funcionários. Ele conhecia a palavra do Senhor e, portanto, a praticava diariamente, respeitando seus trabalhadores. Seus trabalhadores também tinham muito respeito por ele. Ruth, capítulo 2, verso 4, nos diz: E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disse-lhes eles: O Senhor te abençoe. Isso é bonito, muito bonito quando nós vemos essa comunhão, né? Esse tratamento entre patrão e empregado. Hoje nós temos um individualismo muito grande, nós vemos muitas empresas que as pessoas só são cobradas, mas não tem esse respeito, esse trato como pessoa, né? Então nós vemos na palavra de Deus, Deus nos orientando em como nós devemos tratar as pessoas que estão nos servindo, né? E como as pessoas que estão nos servindo devem também nos tratar. Então a palavra de Deus ela é completa, irmãos. Ela traz muitas orientações, até mesmo como nós devemos nos comportar no trabalho, né? Isso é muito importante. E Boaz era essa pessoa
que praticava com excelência o respeito e o trato entre os seus funcionários. Ponto número 2, o carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. O assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Nós estudamos aí, comentamos no ponto anterior que Boaz, ele era temente a Deus e tratava as pessoas com igualdade, sem acepção e também com muito respeito. Nós vemos nos nossos dias muitos casos a respeito disso. E aí nos vem a seguinte pergunta: o nosso país, ele tem alguma lei que trata a respeito do assédio moral? Sim, o nosso país tem. Olha só, em nosso país o assédio moral, ele é crime. A prática de assédio moral no ambiente de trabalho foi tipificada como crime pelo projeto de lei, que é o PL número 4742/2001. Esse projeto foi aprovado pela Câmara Federal em março de 2019. O assédio moral é caracterizado por condutas abusivas, com ofensas, gestos, palavras, ameaças ou atitude que se repetem de forma constante, atingindo a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa. Então, o assédio moral e o assédio sexual não é só para as mulheres, mas é tanto para as mulheres como para os homens. E aqui está relacionado não somente à questão sexual, conotações sexuais, mas também a ofensas, a gestos, palavras, ameaças e atitudes que se repetem constantemente. Então, em nosso país, o assédio moral ele é crime, sim. Então, se você está passando por isso, você tem todo o direito de gerar um boletim de ocorrência. Lógico, nós não estamos aqui para incentivar você a fazer algo precipitadamente, ok? Primeiramente, você deve buscar aí uma orientação, até mesmo jurídica, para daí então você dar sequência se você estiver passando por isso. Mas o que nós queremos trazer é que nós vemos o trato que Boaz tinha com os seus funcionários, era um trato de respeito e respeito mútuo dele para com os funcionários para com ele. Então não havia esses problemas de assédio e assim por diante. Tanto na forma como ele tratou Ruth, ele tratou com carinho e ternura, não com assédio, nada disso. Ok? Então que fique bem claro isso daí. Boaz não usou sua riqueza para assediar Ruth, de forma nenhuma, mas chegou de maneira respeitosa, lhe dando condições mais favoráveis para trabalhar em seus campos. Boaz, ele viu o testemunho de Ruth. Então ele chegou de forma totalmente respeitosa, porque era um homem que servia ao Senhor e tinha uma sensibilidade espiritual muito grande. Olha só o que diz Ruth, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ele deu total liberdade para Ruth trabalhar em seus campos, para que ela pudesse então gerar o seu sustento. Então nós vemos aqui uma forma respeitosa como Boaz agiu diante de Ruth. E nós vemos, infelizmente, muitos casos de assédio, de pessoas agindo
porque tem um cargo melhor, porque tem uma posição melhor dentro da empresa, menosprezando as outras pessoas. E isso, irmão, não só dentro da empresa, mas pasmem, nós vemos esse mau testemunho até dentro das igrejas. Homens, né, se dizendo profetas, pastores e tudo mais, e usando esse cargo como um tripé para humilhar as pessoas, desprezar as pessoas e até mesmo assediar as pessoas, assediar as irmãs. É pecado, é um pecado terrível isso daí, irmãos. E não ficará impune diante de Deus. Nós temos aqui a lei dos homens, mas nós temos também a lei de Deus. Olha só, Jesus, o mais puro dos homens, ele convivia com todos. Jesus, ele conviveu com todo tipo de pessoa. E ele soube estar em todos os lugares, com todos os tipos de pessoa, se comportando de forma pura, sem desrespeitar ninguém, sem impor a sua deidade, de forma nenhuma. Olha só o que diz Marcos capítulo 2, verso 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então, nós vemos que os publicanos eram pessoas que tinham cargos e os judeus menosprezavam essas pessoas, né? Porque elas tinham cargos, serviam ao Império Romano e contradizia aí a tradição, né? Contradizia aí o comportamento que deveria ter aí um judeu, né? Então ele não poderia, um publicano era tido como um traidor de seu povo. E Jesus esteve com essas pessoas. Por quê? Porque Jesus ele estava olhando para dentro da pessoa e não o exterior da pessoa. Jesus ele olha para você e ele não vê o seu exterior. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele olha para dentro de você, ele olha para a sua alma e ele vê que você é uma pessoa importante, que você é uma pessoa especial, ok? Segundo, Deus estava agindo. Por mais que nós não víssemos o agir de Deus diretamente, mas Deus estava agindo em todo aquele contexto, justamente para que Rude e a sua sogra Noemi tivessem vitória diante de tão calamidade que elas enfrentaram. Nós vemos aqui, ó, um bom testemunho nos abre muitas portas. Olha aí, ó. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, né? Que um bom testemunho abre muitas portas. Qual o testemunho que você tem dado entre as pessoas que você convive diariamente, hein? Tome cuidado. As pessoas estão olhando para você, estão vendo as suas atitudes. Olha só, antes de Boaz chegar até Ruth, primeiro ele procurou saber quem era ela, de onde ela veio, né? E com quem ela morava. Então, Boaz, ele não foi diretamente a ela, ele primeiro procurou saber quem era ela, com quem ela estava morando, por que ela veio até a cidade de Belém. Então, Boaz não foi diretamente até ela falar com ela. Olha só, Ruth, capítulo 2, verso 8 a 11, nos diz isso. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém, aqui ficarás com as minhas moças. Devido ao bom testemunho de Ruth, Boaz pediu para que ela não fosse trabalhar em outro campo, mas que ficasse ali trabalhando com ele. Olha só, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas, não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse: porque achei graças em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse: bem me contou quanto fizeste a tua sogra. Olha só, o testemunho. Olha o testemunho.
depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Então, Boaz ele se admirou pela atitude de Ruth. E por isso ele chegou diante dela e pediu para que ela não fosse trabalhar em outro lugar. Não, você vai ficar conosco, porque você é uma pessoa de atitude, você é uma pessoa honesta. Então, fique conosco, Ruth, trabalhe em nossos campos. Foi isso que Boaz disse para a Ruth. Então, o bom testemunho, ele abre portas. Se você trabalhar corretamente, honestamente, pode até demorar um tempo, mas Deus vai te dar a vitória. Então, fique firme, não caia na cilada do inimigo, falatórios, não entre em rodas de murmuração, em reuniões de murmuração, não, mas fique firme aos pés do Senhor e Deus te abençoará. 3. Sensível e espiritual. Boaz, ele tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que Deus, que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Ou seja, Boaz, ele tinha essa sensibilidade espiritual. E ele entendeu que Ruth havia deixado os deuses do seu povo e havia então se entregado aos pés do Senhor. E como ele tinha essa compreensão espiritual, ele não agiu como alguns agem, excluindo, discriminando. Não, mas ele agiu com uma compreensão, uma sensibilidade espiritual, vendo a atitude e o testemunho dela, que era uma mulher de fé, que ela havia aceitado ao Senhor e estava trabalhando honestamente. Olha só, Ruth capítulo 2, verso 12, verso 13 diz: o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Boaz, ele já percebeu imediatamente o que Deus estava fazendo, como Deus estava trabalhando ali na vida daquela mulher. E por conta disso, de forma alguma ele iria desprezá-la, de forma alguma ele iria excluir ela, discriminar aquela mulher. Olha só o verso 13. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda uma das tuas criadas. Olha que coisa linda, né? Quando nós vemos o testemunho falando mais que 1000 palavras. E foi o que aconteceu aqui no caso de Ruth. Chegamos agora ao nosso ponto de número 3 da lição que nós estamos estudando esta semana, a lição de número 4, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. O subponto nos diz a lei da semeadura. Lembra que nós comentamos no ponto 2 a respeito do testemunho de Ruth. E esse testemunho vai fazer com que ela semeie sementes espirituais que serão colhidas para o seu benefício e o benefício de sua sogra Noemi. Então nós vemos aqui, Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de servir aos deuses dos moabitas, que eram os deuses do seu povo, da sua família, né? Ruth capítulo 1, verso 16 nos diz: disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Esta parte podemos compreender nitidamente que Ruth havia se entregado ao Deus de Israel. Coisa linda, irmãos. Como Deus ele opera, não importa se você é de uma outra religião ou se você não é de religião nenhuma,
não importa a sua situação, a sua dificuldade. Se você entregar a sua vida a Jesus, Jesus ele não faz acepção, ele vai te dar uma nova vida, ele vai transformar a sua vida. Então nós vemos aqui neste relato, nesse verso, que Ruth, mesmo sendo de um povo pagão, um povo idólatra, ela encontrou paz e alegria no seu coração em Deus, no Deus de Israel. Coisa linda, irmãos. Ruth passa, a partir de sua decisão em servir ao Senhor, experimentar a mão invisível de Deus agindo grandemente em seu favor. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não é que as coisas, os problemas, as dificuldades vão desaparecer como um passe de mágica. Não, eles vão continuar, mas nós vamos ter um discernimento e um revestimento espiritual para enfrentar de forma mais confiante esses problemas. Por quê? Porque Deus estará na frente, abrindo caminho, nos dando a vitória. Foi isso que Ruth começou a experimentar. Ela começou a viver literalmente da fé no Senhor. Olha só, Ruth capítulo 2, verso 12 diz: o Senhor, Boaz falando para ela, para Ruth, o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te viesse abrigar. Boaz, então, ele fala para Ruth: olha, agora que eu vejo que realmente você entregou a sua vida ao Senhor, Deus vai retribuir tudo aquilo que você tem feito. Deus vai te abençoar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você se manter fiel ao Senhor, se você entregar a sua vida, se manter fiel, você vai ver quantas coisas sobrenaturais irão acontecer na sua vida. É só para aquele que realmente crê que Deus faz, que Deus pode, que Deus tem poder. Você verá, se você entregar a sua vida ao Senhor, você verá como Deus vai agir na sua vida de forma sobrenatural. É o que Ruth estava experimentando. Quando ela foi para Belém com a sua sogra, ajudando a sua sogra, foi indo trabalhar arduamente nos campos ali, colhendo as espigas de cevada e depois trigo. Ela trabalhou honestamente, não se envolveu com coisa errada e os resultados começaram a aparecer. Se você agir certo, se você agir honestamente, se você andar nos caminhos do Senhor, o Senhor vai retribuir todo o seu esforço. Porque todo o esforço que você fizer na obra do Senhor, em favor da obra do Senhor, Deus vai retribuir lhe dando em dobro, em dobro. Amém? Olha só, Ruth experimentou na prática a lei da semeadura em sua vida, que é o quê? Aquilo que você planta, você colhe. É a lei da semeadura, é a lei do semear. Olha só, segunda aos Coríntios, capítulo 9, verso 6 diz: "E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância ceifará." E olha só o que Gálatas, capítulo 6, verso 7 nos diz: "Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará." Então, se você plantar vento, você colherá tempestade. Se você plantar ódio, você colherá ódio. Se você plantar intriga, você vai colher intriga e confusão. Se você plantar divisão, você colherá divisão, divisões na sua vida. É a lei da semeadura. E Ruth estava praticando esta lei, semeando bondade, semeando fé, semeando honestidade, né? Então, ela, a partir desse momento, ela começou então a colher os frutos
que ela semeou. E nós vamos ver quais serão esses frutos que ela vai colher para a sua vida, para a vida da sua sogra. Então é importante você compreender isso. Tudo aquilo que você semeia hoje, amanhã você vai colher, sendo bom ou sendo ruim. Mas, em nome de Jesus, semeie o amor, semeie a paz, semeie a comunhão. Não semeie o ódio, a divisão, a murmuração, de forma nenhuma. Deus não se agrada e você vai colher aquilo que você semear. Subponto 2. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez indo apanhar espigas no campo de Boaz. Então, nós lendo o livro de Ruth, você vai compreender que Ruth ela não foi diretamente ao campo de Boaz, mas ela via estado em outros campos, né, tentando colher. Só que onde ela foi mais bem recebida foi justamente nos campos de Boaz. Olha só, de acordo com a palavra de Boaz, Ruth já havia passado por outros lugares, mas o que lhe agradou mais, onde a colheita estava melhor também, né, foi o campo de Boaz. Então, olha só, aqui nós já entendemos o quanto que aqui a pessoa sendo fiel, trabalhadora, honesta, Deus abençoa. Se você tem o seu negócio, você tem a sua empresa, se você tratar os seus funcionários de forma honesta, se você agir de forma honesta, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Ruth, ela escolheu os campos de Boaz porque ela viu que era um campo bom, um campo fértil. E ela foi bem recebida nesse local de trabalho, né? Então, quando nós somos bem recebidos, o que acontece? A gente quer ficar. Então, se você é bem recebido na sua igreja, obviamente que você vai querer ficar na sua igreja. Você vai querer participar dos trabalhos, você vai querer estar envolvido. Por quê? Porque você foi bem recebido. E foi o que aconteceu. Olha só, Ruth capítulo 2, verso 8, verso 9, olha o que Boaz diz para Ruth, né? Ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo. Não vá. Então, quer dizer, nós vemos que Ruth escolheu esse campo porque ela viu que era fértil. Mas Boaz também viu a forma como ela trabalhava. Ela trabalhava de forma correta e trabalhava mesmo, arduamente. Né? Ela trabalhava arduamente. Então, ele iria perder essa mulher, essa funcionária, de forma nenhuma. Então, olha só, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças, com as outras trabalhadoras que estavam no campo dele, né, que estavam no campo dele. O verso 9 diz: E os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Então é para ela acompanhar as moças. Aonde as moças forem colher, ela poderia ir e colher também. E irás após elas. E aí ele fala que ele deu uma ordem, né, para os seus moços, para que ninguém a moleste, para que ninguém falasse assim, olha, aqui você não vai colher, aqui você não pode. Não, ele deu ordem a todos os moços, a todos os funcionários dele, para que deixasse ela à vontade, para que ela pudesse trabalhar aonde ela quisesse. E tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então, olha só, ele deu o privilégio para que ela pudesse também descansar, né? Não precisaria trabalhar freneticamente, mas ele falou assim: olha, se você tiver com sede, vai, para um pouquinho e toma e depois volta a trabalhar. Então, olha só que importância que Boaz estava dando para Ruth. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vemos aqueles que amam a Deus,
eles receberão o bem de Deus, a lei da semeadura. Então, se você adora a Deus, você ama a Deus, você age de forma correta, de forma dedicada ao Senhor, Deus retribuirá o bem na sua vida, não somente na sua vida, mas na sua família. E esse bem alcançará até os de fora. Olha que bênção, né? A providência divina fez a esperança brotar no coração de sua sogra Noemi. Então nós vemos aqui que a providência divina, Noemi, ela também tinha uma sensibilidade espiritual muito grande. Quando Ruth chegou e contou para ela aonde ela estava trabalhando, quem era o dono daquelas terras, Noemi, naquele mesmo instante, ela entendeu que era providência divina. Era Deus trabalhando no acaso na vida de Ruth e também na sua vida. Então, olha, faça o bem, semeie o bem, haja de forma correta, pois Deus vai te abençoar, a sua vida, a vida da sua família e até os de fora. Deus vai retribuir com bênçãos para a sua vida. Olha só, Ruth capítulo 2, verso 19, verso 20 nos diz: Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje? Né, falando Noemi falando para Ruth. E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Aleluia. No mesmo instante que Ruth contou onde ela trabalhou e com quem ela trabalhou, Noemi, no mesmo instante ela falou: Não, Deus está agindo. Deus está operando. Eu vejo Deus trabalhando, aleluia. Eu vejo Deus operando em nossa vida e Deus está tendo misericórdia da nossa situação. Olha só, uma mulher que havia perdido o marido, perdido os filhos, em uma terra estranha, tendo que retornar sem nada e tendo que recomeçar do zero. E nesse momento ela começa a entender Deus trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Se você estiver agindo como Ruth, Deus vai trabalhar em seu favor. Não sei qual a situação que você está enfrentando, mas Deus vai te dar a vitória. Deus vai abrir as portas, aleluia. Deus vai operar na sua vida e você vai ver e testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. Tão somente entregue os seus caminhos ao Senhor. Derrame a sua vida no altar de Deus, que Deus vai te abençoar. Terceiro subponto, o resultado da colheita. Então, olha, diante de tudo que nós comentamos até esse momento, quem era Boaz, a forma como Ruth trabalhou, como Ruth agiu, o testemunho que ela deu, a providência que a Noemi compreendeu, também a sensibilidade de Boaz, né, a sensibilidade de Boaz para com Ruth, nós vemos agora nesse terceiro subponto o resultado da colheita. Então, Ruth, ela semeou bênçãos para a sua vida e para a vida da sua sogra, para a sua família. Nós vamos compreender agora os resultados da colheita, né, que ela fez diante do que ela havia semeado. Então, olha só, o nosso Deus trabalha por aquele que nele esperam. Noemi esperava em Deus. Sua nora passou a esperar em Deus. Então o Senhor passou a dirigi-las para que alcançassem o quê? A vitória. Meu irmão, olha só que exemplo. Nós precisamos esperar em Deus.
André, mas você não sabe o que eu estou passando, os problemas e dificuldades. Espere em Deus. Você acha que a situação de Noemi e de Ruth era diferente? Era uma situação menor do que a situação que você está enfrentando? De forma alguma. Eram duas mulheres vivendo sozinhas em uma época totalmente diferente da nossa geração. Elas estavam esperando em Deus e Deus passou a agir em favor da vida delas. Então, se Deus agiu em favor da vida delas, Deus vai agir na sua vida se você também esperar em Deus. Olha só o que diz Isaías, Isaías capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Espera no Senhor. A palavra do Senhor está dizendo: olha, espera em mim, porque nenhum outro Deus, Isaías está dizendo: olha, eu não vi nenhum outro Deus agindo como esse Deus, trabalhando como esse Deus, na vida daquele que espera nele, na vida daquele que confia nele. Aleluia. Pela forma como Ruth era tratada nos campos de Boaz, ela pôde colher cereais para o seu sustento. Nós vemos isso, porque era permissão de Deus, estava na lei mosaica isso, e também porque Boaz havia se afeiçoado por ela de forma sincera, com todo respeito, viu que era uma pessoa idônea, viu que era uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, então ele deu essa liberdade para ela, e de sua sogra Noemi. Mas Deus ainda tinha uma colheita ainda maior em tempo oportuno. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Acalma o seu coração. Acalma. Ah, André, mas eu nunca vou conseguir. Para, isso daí, com Deus não existe nunca. Com Deus não existe nunca. Se você confiar no Senhor, esperar no Senhor, a sua vitória chegará. Olha só, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está determinado, meu irmão. Essa luta que você está enfrentando não é para a vida toda. Deus vai te dar a vitória. Essa provação que você está enfrentando não é eterna, não é para a vida toda. Deus vai te dar a vitória. Deus está te provando para que você se coloque na posição que Ele deseja para poder te abençoar. Então, tudo tem um propósito, aleluia, tudo tem o seu tempo e vai acontecer. Como aconteceu na vida de Ruth, vai acontecer na sua vida também. Basta você esperar no Senhor e confiar em Deus. Ruth, ela entregou a sua vida ao Senhor. Ela confiou no Senhor e esperou no Senhor. E Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar. Aleluia! Deus está trabalhando ao seu favor. Conclusão da nossa lição. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. Então, meu irmão, nós poderíamos falar mais coisas, mas nós vamos deixar para a próxima lição. Então, não perca a próxima lição, onde nós vamos ter aí a conclusão do livro de Ruth. Aqui foi apenas o encontro de Ruth com Boaz. Nós já entendemos quem era Boaz, nós entendemos que Boaz era um remidor, nós compreendemos aí
como Deus estava intervindo ali, né, de forma indireta, mas operando na vida de Noemi, de Ruth e também na vida de Boaz. Deus é poderoso, meu irmão. Deus é poderoso. Amém? Reveja todos os nossos pontos, né? Todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, Boaz, o remidor. O ponto 2, o carinho de Boaz para com Ruth. E o ponto 3, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Não deixe de meditar em nosso mapa mental que traz toda a estrutura da lição. Eu espero você na próxima lição. Que Deus te abençoe.